O episódio 14 de DAMATE foi vazado e, meus amigos, que vazamento incrível. Otar entrando em seu modo bestificado e descendo a porrada em geral com a maior brutalidade do mundo. Tivemos uma demonstração incrível de perseverança dos Gullivers e, é claro, o passado dos membros da família Freya, não de todos, mas de muitos, e isso foi insano. Mas claro, além de tudo isso, muitas outras coisas também aconteceram e foram cortadas do anime, e é claro que eu venho falar isso pra vocês, porque eu sou o Diogo, dono do canal Grid Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Eu tenho muitos vídeos de DAMATE, e claro, de outros animes de Isekai ou fantasia, que eu sei que vocês vão gostar de assistir, então é só se inscrever no canal e acompanhar os vídeos. E claro, não se esquece de deixar o gostei aí para apoiar o vídeo e hypar aqui para, é claro, ajudar também. Começando pela cena de Welf se levantando, que foi aqui um pouco mais dramática. Aqui o Elf estava meio morto, o estado dele após Alien era muito ruim, ele conseguiu recuperar sua consciência puramente por força de vontade, mas nem conseguir se mover direito ele conseguia aqui. Então ele derramou um elixir que a NASA deu pra ele no chão e bebeu como um porco enquanto se contorcia, para conseguir assim recuperar alguma energia para poder se levantar novamente, agora com a ajuda de sua espada, que nem nós vimos no anime com o Redin observando ele e tudo mais. E agora na cena com Hogni, algumas coisas foram cortadas, não muitas, mas algumas bem interessantes. Hogni expressa que Freya os libertou daquela ilha amaldiçoada onde eles estavam lutando. Foi ela que libertou os dois das amarras de serem reis. Isso porque os dois viviam em uma ilha sendo os reis de duas nações diferentes de elfos, que viviam em um conflito perpétuo e eterno. Isso é claro, até que a Freya foi e os tirou de lá, meio que os salvando desse destino. Aquela guerra entre elfos brancos e negros já nem tinha mais reais motivos para continuar, e nem Hogni ou Redin queriam manter ela, eles não gostavam mais daquilo. Porém Hogni a manteve por medo do seu povo, e Redin por seu orgulho. Afinal, ele não ia abandonar o dever que era ser um rei, ele era o rei e ele tinha suas tarefas que precisava cumprir, e o seu orgulho não permitia que ele jogasse tudo pro alto. Por isso que quando Freya o salvou foi tão importante para os dois, e assim os dois juraram lealdade para ela, porque ela meio que o tirou desse destino que nenhum dos dois queriam. Quanto ao primeiro soco que Hogni deu, Redin permitiu ele ser dado aqui. Mas na hora que Hogni se empolgou e quis dar um segundo, aí Redin começou a bater nele como nós vimos no anime, com ele descendo a porrada no elfo. E quando Redin explode aqui, dizendo que como Hogni ele não queria entregar o amor da deusa para outra pessoa, enquanto se perguntava por que ela escolheu Bel, é o que ele diz que nos explica por que isso nunca aconteceria com ele ou com qualquer membro da família Freya em primeiro lugar. Eles são obcecados por ela, eles não amam Freya por quem ela é, eles amam sua deusa. E é o que a Freya mais odeia sobre si mesma, ela não gosta de ser uma deusa, então é claro que eles que são obcecados pela deusa não vão conseguir fazer o que Bel pode, que é justamente salvar ela. E isso já resume porque eles nunca serão amados por ela como ela ama Bel e porque ela escolheu aquele garoto. Quanto à cena de Aelfric se levantando, aqui, mesmo estando em um estado terrível e estando quase morto, ele ainda assim, uma coisa que o anime cortou, quase matou a Runo e a Chloe com seu ataque. Porque quando ele se levantou, todo machucado, cortado e batido, as garotas foram ir atrás dele para o finalizar, para acabar de vez e se livrar dele e continuar em frente, para ajudar a Anya contra o Alien e tudo mais. Porém ali, não apenas ele aguentou elas, como contra-atacou de um jeito que elas quase morreram mesmo. Mesmo estando todo torto aqui, ele ainda serviu como uma parede para bloquear elas, seguindo seu desejo de proteger a Freya. E quando as garotas citam a Sheer, é quando ele explode de uma vez. Aelfric se recusa a aceitar que Sheer existe, existe apenas Freya, uma deusa agora e para sempre. Uma deusa que nunca se rebaixará para ser uma garota. Como garota, ela pode se machucar, ela pode estar triste. Porém, como deusa, ela não pode ser machucada, não importa a crueldade ou brutalidade. Como a monarca absoluta que ela nunca vai chorar. Como garota, ela pode quebrar. Como deusa, nem pensar nisso. Não vai acontecer. Onde então nós olhamos para o passado de Gullivers, que nos explica por que eles estão agindo, porque Aelfric está agindo como ele está agindo agora, e é muito legal. Eles eram 4 trabalhadores ignorantes, sendo explorados por um gerente anão ganancioso que os usava, até que Freya apareceu e encomendou um colar feito especificamente pelos Gullivers. Porém, após isso, ela sumiu por 4 dias
seguidos, apenas para que então o anão fosse até eles e falasse que eles estavam livres. No caso, Freya dormiu com esse anão por 4 noites, em troca da liberdade dos 4 irmãos. Ela poderia sim ter usado seu charme para enganar o anão, acabar com ele e levar os irmãos. Ela poderia até mesmo usar sua família para acabar com esse anão de uma vez. Porém, nesse caso, segundo ela não seria pior do que o anão, ela faria a mesma coisa que ele. Ela mataria ele para pegar esses irmãos para ela. Mas eles não são posse de ninguém. Para levar eles consigo e libertar eles da exploração cruel que eles passavam, Freya precisava pagar o preço apropriado para os tirar de lá. E para o anão, era ela. Ela viu o valor das almas dos Gullivers e por isso que o fez. E é óbvio que, como consequência, os Gullivers massacraram esse anão em pura raiva, implorando então o perdão da deusa, porque por causa deles, ela se manchou e se sujou nas mãos daquele anão. E por isso que os Gullivers juraram que erradicariam qualquer coisa que fizesse mal à sua deusa, que pudesse a profanar ou a machucar, mesmo que isso significasse ser punidos por ela. E por isso que agora Alfric, impulsionado por sua lealdade e obsessão inabalável, continua em pé no campo de batalha. Ele está pronto para ir até o fim, ele tá acabado, mas ele não vai se render. E então, pulando o Allen, que foi muito bem adaptado no anime, a cena dele não faltou em nada, não teve nenhum corte, até mesmo foi um pouco estendida, vamos ir para o Ottar, porque antes dele lutar contra os outros, nós temos um pouco mais sobre ele. Uma coisa que o anime não te contou é que Ottar quase morreu. Naquela cena com ele no beco durante uma noite quando o Freya o encontrou, ali ele estava meio que morrendo. Assim como Norne, ele estava sentindo um frio cortante que o queimava, e ali ele tentou acabar com sua própria vida. Porém, Freya o salvou e então lhe deu um nome, Ottar. Mas, mesmo após ser salvo por Freya, Ottar estava meio que perdido aqui. Ele não era bom em nada além de ser forte. Ele é pouco sofisticado e não tem muita inteligência. Não tinha nada que ele pudesse fazer por Freya, mesmo que ela tivesse salvado ele, e ele queria fazer algo por ela. Ele queria ser útil para sua deusa. Mas a única coisa que ele podia fazer era ser forte, ser um grande lutador. Mas, mesmo lutando, ele não sabia separar o bem do mal, do correto, do justo e do que não é. Então, para ele, a luta se tornou um julgamento aqui. Mesmo quando todos nesse campo de batalha disseram que o que eles estavam fazendo era pela Freya, eles queriam resgatar She, ele se recusou a permitir que qualquer coisa passasse por ele, por um motivo bem simples. Se eles não podem derrotar ele, eles não têm o direito de salvar Freya e muito menos She. É muito simples, para ele a luta é um julgamento e a luta dirá o que é necessário. Para cumprir o que eles querem, eles devem usar a força, devem superar ele, devem esmagar ele. Se eles não podem fazer isso, nada vai passar pelo monstro. E com isso vamos para Estia indo se encontrar com Lily. E meus amigos, a Lily está esbagaçada aqui, tá? Ela tá bem ruim. Com a ajuda de Estia, ela se sentaria, mas o seu braço esquerdo está completamente despedaçado. Ela está cheia de ferimentos por todo o seu corpo. Não é só um sanguinho aqui não, a Lily tá acabadíssima. E ainda assim, ela está consciente porque ela é a comandante desse campo de batalha. E como no anime, ela manda que Estia e Haruhime vão para onde está Bel. Porém, isso também não vai ser muito fácil por um grande motivo: exaustão. Essa ilha é massiva e a Estia já correu muito para chegar até onde Lily estava, então a fadiga está começando a se acumular e chegar até onde Bel está vai demorar um pouco e ela está bem cansada já. E Haruhime também está exausta nesse ponto. Ela está com claros sinais de mind out, que é quando você fica completamente sem mana e desmaia. Teve uma hora que ela caiu no chão suando muito, pálida, parecendo que ela ia morrer a qualquer momento, de tão ruim que era o estado dela. Então as duas aqui, para chegar até Bel, seria uma provação e tanto para elas. Porém, Haruhime, ainda assim, com pura determinação e força de vontade, ela se levanta e ainda por cima carrega Estia, enquanto corre em direção a Bel, porque ela sabe que, como a nível 2, este é o mínimo que ela pode fazer. Isso é bem da hora. E com isso vamos para a luta contra Ottar no Coliseu. E uma coisa bem legal é como Ryu usou seu Luminous Wind aqui. E mesmo assim, Ottar se defendeu de todos os 72 orbes perfeitamente. Isso é insano. A defesa de Ottar é perfeita e não pode ser perfurada nem mesmo pelos 3 juntos. Ottar tem a defesa conhecida como defesa impenetrável. Sua força em ataques é implacável, mas em defesa é em outro nível. Para provar isso, até agora ele nem se mexeu do meio do anfiteatro. Desde que Ryu, Mia e os outros chegaram, Ottar está no meio do anfiteatro e não se mexeu. Ele recebeu os ataques, se defendeu, contra-atacou,
parado. E aqui a Mia entendeu como que ele chegou nesse nível de força. Otar passou os últimos anos se devotando inteiramente para o seu treinamento. Na família Freya, ninguém é capaz de ser uma ameaça para ele. E andar pelo calabouço também não é suficiente. Então, sozinho, todos os dias, ele balança sua espada, constrói novas técnicas e aperfeiçoa a tática. Todos os dias, sem exceção, ele passa o dia inteiro se aprimorando, se fortalecendo e se melhorando. E aqui, Finn, Rivera e Gareth conversando enquanto assistem o jogo de guerra, nós descobrimos que Ottar está lá, está quase naquele ponto. Ottar já está na beira do nível 8. Sim, amigos, ele está chegando lá agora. Não bastando ser um nível 7 muito poderoso, ele está à beira de um avanço. Ottar está a uma mão de chegar no nível 8. Uma mão de chegar ao nível onde apenas Zeus e Hera famílias conseguiram chegar neste mundo. Ele está a um passo de conseguir chegar perto do que as antigas famílias chegaram. E então, como no anime, ele bateu ali em geral até usar sua Hildisvini e então Hedin chegar para ajudar o grupo. Porém, na verdade, uma coisa foi diferente aqui. Primeiro, Ottar usou sua Hildisvini, mas errou o alvo sozinho. Tanto que ele até comenta que o leão é melhor nisso do que ele, falando sobre o leão Cavaleiro dos Cavaleiros, ou outro nível 7. E foi nesse primeiro ataque que ele causou uma destruição massiva, que deixou todo mundo atordoado. Foi uma destruição tão grande que até mesmo os deuses ficaram chocados com aquele poder. E então foi quando ele foi fazer seu segundo ataque que Hedin chegou e interceptou ele para salvar as pessoas. E foi só quando Hedin chegou que Ottar mudou sua postura de defensiva para ofensiva, porque ele sabia que agora com Hedin aqui, ele não poderia pegar mais tão leve. Pra você ver, nem Mia fez ele mudar sua postura, mas Hedin fez. Mas por outro lado também, a magia que Hedin usou aqui foi insana, meus amigos. Você não tem noção do quão incrível foi essa magia aqui. Normalmente, a sua magia não cria tantos relâmpagos assim, mas o que ele fez foi, ele os criou, então ele deixou eles parados. Então ele criou mais, deixou eles parados. Então ele criou mais, deixou eles parados. Tudo isso em 10 segundos. Em 10 segundos que ele pediu para eles comprarem, Hedin criou 978 raios acima de suas cabeças. Nem Ryu, que é uma nível 6, pensa que conseguiria fazer algo assim. Não é à toa que Hedin é um dos magos mais poderosos de horário, rivalizando com Riveria diretamente. Onde então Hedin usaria seus relâmpagos para coordenar com os ataques dos outros, fazendo Ottar passar por um grande aperto durante a luta. Porque Hedin controlava sua magia ao mesmo tempo e no mesmo ritmo que os outros, então se Bel atacava por um lado, Hedin usava sua magia do outro para forçar Ottar a ter que se defender e ficar instável. E para conseguir fazer isso, não apenas manter aquelas magias no ar, mas coordenar elas no mesmo ritmo que todo mundo, que o Bel, que a Ryu e que a Mia, é necessário uma habilidade, meus amigos, que é uma habilidade sem igual. Todos os deuses assistindo essa batalha ficaram de boca aberta, com a proficiência, com o controle, com como o Hedin consegue fazer isso de maneira tão simples, quando isso aqui é uma tarefa extremamente difícil. Se talvez mais uma pessoa em horário conseguisse fazer isso, é muita coisa. E essa magia, inclusive, ele criou para lutar originalmente contra Ottar, e agora ele está colocando ela em prática também, porque como já sabemos, na família Freya, ninguém se dá bem lá dentro, então Hedin, assim que ele se juntou à família, começou a criar essa magia justamente como uma contenção contra o Ottar, que é seu capitão. Mas, mesmo depois de toda essa luta, como nós vimos no anime, Ottar se bestificou, e a conta vai começar a trocação insana. As pupilas de Ottar estavam retorcidas como presas e todos imediatamente sentiram, apenas com o olhar, eles entenderam que o bagulho tá louco agora. E o ataque do Ottar em Hedin foi mais brutal que o anime te mostrou. Primeiramente, ele fez uma investida com seu ombro, mandando o Hedin voando de maneira feia. E então, ele usou sua mão para pegar a cabeça de Hedin e fazer o que ele fez no anime. Mas, acima disso, o Hedin ficou acabado aqui, porque o seu óculos, por exemplo, quebrou no seu rosto. O vidro e o metal entraram no seu rosto, ele ficou uma bagunça sangrenta aqui. Na nova isso aqui é descrito de maneira feia. Mas esse é apenas o começo da luta e também onde o episódio acaba, infelizmente. Meus amigos, que episódio insano que foi esse. Eu não vou mentir que eu adorei. Pra mim, ele fica apenas atrás do episódio 12, porque o episódio 12 foi insano. E pra mim, Ottar bestificado foi uma das melhores partes, mas o passado da família Freya, o passado dos membros começar a ser revelado, foi insano também. Mas me diga aí você, o que você achou desse episódio e quais suas partes favoritas que eu quero saber. Comenta aí que eu vou ler depois. E se você quiser mais vídeos da Mate, aqui nesse vídeo você encontra o que você está procurando e tá muito da hora. Então não se esquece de se inscrever no canal para me apoiar e claro, um grande obrigado aos membros que assinam, porque o seu apoio e ajuda é muito importante pra mim. Muito obrigado. Agora, eu fui.